semana foi marcada por novas bobagens ditas por Lula. Na Espanha, como em Portugal, ele não entendeu uma pergunta de um jornalista. A pergunta foi feita em espanhol, mas ele tinha a tradução simultânea. Estão a debater algumas ajudas ou alguma coisa que possam fazer também na comunidade de Valência e habitação. Poderia nos dar mais pormenores sobre aquilo que anunciou ontem no Senado sobre as novas habitações? Que eu não entendi a pergunta feita para mim. Se o companheiro puder responder. Perguntar novamente, porque eu não entendi a pergunta. Na mesma entrevista, Lula criou uma indisposição com Israel. A ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? De volta ao Brasil, Lula defendeu os políticos. Eu digo sempre que o político precisava aprender a se defender. Porque é normal criar a imagem que político é todo mundo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Agora, veja que engraçado, meu companheiro senador. Eu, às vezes, acho que se tem uma profissão honesta é do político. Ele pode virar ladrão porque ele é ladrão. Mas a profissão é o único concurso que de cada 4 anos você tem que refazer. Ana, é só um resumo das bobagens ditas pelo Lula, né? Até porque a gente não tem, né, muita resistência a isso, e se a gente fosse mostrar tudo, precisaríamos de muito mais do que 1h30. Né? Não, e ele veio de Portugal não entendendo uma pergunta em português, né? E aí, sabe o que lembra isso? Sabe quando a mãe da gente dava uma bronca e você tinha ali, né, falado uma mentira? Você estava na casa de tal amigo e você estava, mas não podia falar que estava, aí você falava, não entendi. Aí a mãe repetia a bronca e você falava, não entendi, porque você precisava de um tempo para pensar. E a sensação é essa, né? Ele não... Viramos, além de termos virado uma meba diplomática, né? Só falamos bobagem no cenário, no tabuleiro geopolítico agora. Ele, inclusive, fala da ONU, né? Essa bobagem tremenda aí sobre o Estado de Israel, mas ele não cita, por exemplo, que quem preside a Comissão de Segurança da ONU é a Rússia. É a Rússia, porque ele não falou com o Vladimir Putin, né? Já que, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Lula, né, no Senado, ele pauta exatamente aquilo que o Lula quer que seja pautado, assim como o Lira. É só ele chegar para o Putin, para a Rússia, e olha, vocês que estão presidindo o Conselho de Segurança da ONU, coloca lá então as pautas que ele acha que são pertinentes, né? Olha, Lacombe, ele por si já fala, né, o que nós estamos vendo, né, o desgoverno total, não há projeto nenhum para o Brasil, e repito, é por isso que ele não para de falar de Bolsonaro, de Paulo Guedes, dos 4 anos do governo, né, ilações, mentiras, porque não existe 37 ministérios, o nosso dinheiro escoando, né, como água, como se desse em árvore, ministérios que batem cabeça, políticos do PT que batem cabeça, até na mentira do 8 de janeiro, as imagens da CNN mostram o que
está ali diante dos nossos olhos, até ali eles batem cabeça, quando é para combinar a mentira, eles não conseguem combinar, e aí só sobra você falar do antigo governo. Costa, seus comentários sobre esse resumo de bobagens do Lula. Não, é muito rápido que a Ana já matou a pau. Assim, se fosse só gafe, fingir que não entendeu a pergunta porque o tema é delicado, vai lá, né? Mas a coisa é muito mais séria do que isso. O Brasil está, agora sim, virando um pária mundial, aquilo que a velha imprensa dizia que estava acontecendo com o Bolsonaro. E veja, documentos vazados, mencionei antes, mostram os Estados Unidos atentos a elo de Lula com China, Rússia e Irã. Americanos estão preocupados em perder influência em países emergentes para rivais geopolíticos. Existe uma Guerra Fria 2.0 em curso no mundo, né? A disputa pelo comando. Eu não tenho muitos elogios à turma globalista do Ocidente, mas, sem sombra de dúvidas, entre Estados Unidos, Inglaterra, França, que seja, e até o Canadá, com esse picareta do Trudeau, né, não tem comparação com China, Rússia, Irã, Venezuela, a turma do eixo do mal. Aqui a gente tem clareza moral para falar as coisas como elas são. E o Lula também não tem dúvida de qual lado ele escolhe nessa disputa, né? O Brasil está virando um pária mundial. E o Lula está chocado porque político tem má fama no Brasil. Onde já se viu olhar para a cara fofa do Lula e achar que muitos políticos, não todos, são ladrões, são corruptos. De onde tiraram isso? Deputado, eu termino com o senhor. Volta e meia alguém me fala, não, você é nosso senador, nosso deputado, e eu sempre falo, não tenho a menor condição de seguir carreira política, porque no primeiro dia eu já teria problemas e muito rapidamente ou mataria alguém ou seria morto. Então eu pergunto ao senhor, nós todos aqui somos fãs do seu trabalho, do senhor, como lidar com esse ambiente político que não é essa pureza que o Lula traça? Bom, eu não sei nem bem o que dizer depois de assistir tanta asneira proferida pelo Lula, assim, é surreal. Por outro lado, ele falar o que ele tem dito internacionalmente, ou seja, em Portugal, Espanha e mesmo no Brasil, quando ele se aventura a falar sobre política internacional, está fazendo com que rapidamente aqueles líderes internacionais, outros atores, né, da opinião pública estrangeira que tanto acharam que estavam apoiando um Mandela aqui no Brasil, finalmente estão vendo aquilo que deveriam ter visto antes da eleição, o que o Lula de fato representa, porque não é nada diferente daquilo que ele e Dilma fizeram durante os seus mandatos anteriores, ou seja, alianças com o que há de pior na política internacional, aliança com Cuba, né, aliança com o Irã, o Brasil, o Lula adorava Ahmadinejad, com outras ditaduras mundo afora, comunistas e assim por diante. Então, eu vejo que se há um ponto positivo nisso tudo, é que finalmente e muito rapidamente também os estrangeiros estão vendo para que rumo o Brasil está seguindo. As manifestações em relação à guerra na Ucrânia são completamente desarrazoadas e o próprio Lula, como bem lembrou a Ana, teve que voltar atrás, mas o Twitter não permitiu, né, numa manifestação dele, que a mentira ficasse sem o devido esclarecimento. Então, e nesse sentido, pelo menos, nós temos algo de uma forma bastante torta, né, celebrar. Sobre o ambiente político em si, Lacombe, eu gostaria muito que uma pessoa como você realmente participasse da política, sabe? Deputado, senador, o que fosse. Todos convidados, aliás, os que participam desde fora da política, participar também como candidatos, mas não necessariamente. Né? Acho que a política é feita não apenas de candidaturas, mas também de muita consciência de quem é eleitor e assim por diante. O que nós precisamos realmente é ter uma nação mais ligada nos acontecimentos políticos para evitar a eleição de tanto desonesto e corrupto como eleição após eleição tem acontecido no Brasil. Então é isso, a gente tenta, né, navegar nesse mar de lama que é a política brasileira, mantendo a decência, mantendo a ética.
Não é difícil para quem tem princípios, valores e caráter, mas é, por outro lado, bastante desafiador no sentido de que, puxa vida, tem tanta outra coisa boa para fazer na vida e a gente está lá no meio dessa política, mas pelo menos tentando mudar ela e não fazendo parte desse sistema podre.